Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. Hoje nós vamos estar meditando no capítulo número 4 de Atos dos Apóstolos, E o título da mensagem é Pedro e João perante o Sinédrio. Atos 4. E estando eles falando ao povo, sobreveio os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus. Só para lembrar, irmãos, esta mensagem do Atos número 4, ela é sequência, Eles estavam ainda no púlpito da igreja, falando ao povo, E eles estavam ainda falando quando sobreveio sobre eles esse pessoal aqui do qual nós vamos estar vendo aqui logo na sequência, Então, o que eles estavam falando, Eles estavam exatamente falando: vós sois filhos dos profetas do concerto que Deus fez com os nossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro o enviou a vós, para que nisso vos abençoasse e vos desviasse a cada um das vossas maldades. E dando sequência, diziam ao povo, E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos. E lançaram mão deles e os encerraram na prisão até ao dia seguinte, pois era já tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou ao número desses homens a quase 5.000. Oh, glória, aleluia, Pai, louvado seja Deus. E aconteceu no dia seguinte, reunirem-se em Jerusalém os seus principais, os anciãos, os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, e João, e Alexandre, e todos quantos haviam da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os no meio, perguntaram: com que poder, ou em nome de quem, fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo, e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo, e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos os que todo o povo de Israel, e em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. E vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinha que dizer em contrário. Todavia, mandando-o sair fora do conselho, conferenciaram entre si
dizendo: que havemos de fazer a estes homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório, e não o podemos negar. Mas para que não divulgue mais entre o povo, ameacemo-los para que não falem mais nesse nome a homem algum. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem e nem ensinassem no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mas eles ainda os ameaçaram mais, e não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir por causa do povo. Porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Pois tinha mais de 40 anos o homem em quem se operara aquele milagre de saúde. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E soltos eles foram para os seus e contaram tudo o que lhes disseram os principais dos sacerdotes e os anciãos. E ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o que fizeste o céu e a terra, e o mar e tudo o que neles há. E que disseste pela boca de Davi, teu servo, porque bramaram as gentes e os povos pensaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e os príncipes e se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente contra o teu filho Jesus, o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. E todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. E eram um coração e a alma da multidão, dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns, e os apóstolos davam com grande, glória a Deus, aleluia, Jesus, e os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles haviam abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha.
Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabés, que traduzido é Filho da Consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Irmãos, nós podemos ver aqui nessa mensagem, né, que vocês vejam bem que a perseguição, né, que colocaram, que impuseram em cima de Jesus, que levou ele à morte de cruz, essa perseguição continuou, né? E é bem claro, nós sabemos que ela continua até hoje, né? 2000 anos depois aproximadamente, essa perseguição continua, né? Mas hoje é muito mais liberal do que naquela época, né? Porque hoje nós podemos falar do amor de Jesus livremente, né? Principalmente aqui nesse país tão abençoado por Deus, essa terra chamada Brasil, né? Principalmente aqui, né? Aqui nós pode ver que há um mixigenado muito grande de religiões e ninguém luta contra a religião de ninguém, né? Ninguém luta contra a religião de ninguém, ou principalmente as autoridades, né? As autoridades não proíbem religião alguma no nosso país. Ainda que as pessoas, os homens, né, têm diferença uns com os outros por causa da religião, né? Ainda que alguns tenham, né? Mas as leis do nosso país, a Constituição brasileira, a Carta Magna deste país, né? Eu falo muito isso, né? As leis que o Senhor deu para Moisés, né? O Senhor fala em várias mensagens, né? Para que nós obedeçamos as suas leis, os seus estatutos e os seus mandamentos, né? Então, a Carta Magna do mundo entre os céus e a terra, né? Chama-se Bíblia Sagrada. Esta é a Carta Magna, né? Esta é ela é sobre todas as leis de cada país no mundo inteiro, né? A Bíblia Sagrada, ela é sobre todos. Mesmo nos países onde a Bíblia é proibido, né? Ela é sobre eles também. Eles não sabem, mas aos poucos vai chegando a eles, a palavra do Senhor vai chegando, vai entrando. É uma arma poderosíssima, é mais poderosa do que bomba atômica, né? Então, a Bíblia Sagrada, né, é a palavra de Deus, né? É a palavra viva e eficaz, né? É a palavra do Senhor escrita, né? Então, ela é sobre todas as leis, sobre todas as cartas magnas de todos os países, né? Não existe constituição maior do que a Bíblia Sagrada. Ela é maior do que todas elas juntas, né? Então, tanto é que a Bíblia Sagrada, irmãos, é o best-seller mais vendido do mundo, da face da terra. Não tem nenhum livro que se compara, não tem nenhum escritor que se compara à multidão de exemplares da Bíblia Sagrada que é vendida anualmente no mundo, né? Então, de modo que Pedro aqui nessa palavra, ele fala, né, que antes, analise vocês mesmos se é justo, né, que nós obedeçamos aquilo que vocês estão determinando para nós que não façamos, ou obedecer a Deus. Analisa vocês mesmos o que é mais importante, o que nós devemos fazer, né? É interessante que eles não falaram, eles não foram curto e grosso, né, como se diz por aí, como foi Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Eles foram um grosso com o rei, né? Tava ali a fornalha de fogo acesa para poder lançar na fornalha. O rei, diante daquela multidão, falou para eles: se vocês, eu espero que agora vou mandar tocar de novo e vocês estejam prontos para ajoelhar e adorar a estátua, os meus deuses e a estátua que eu fiz. Se vocês não fizerem, vocês serão lançados da fornalha de fogo ardente, né? Na mesma hora, eles repetiu, retrucando para o rei, com toda a ousadia que Deus deu para eles através do Espírito do Senhor, né? Olha aqui, ó rei, não necessitamos de te responder sobre este assunto, né? Nós não serviremos a teus deuses, né? E o Deus que nós servimos é que pode nos livrar da fornalha de fogo ardente. E fica sabendo, ó rei, né?
né? Então foi assim, de uma ousadia extraordinária, né? Eles falaram com convicção, falaram com autoridade, com ousadia, né? E assim foram curto e grosso. Não adoraremos os teus deuses. Não adoraremos a imagem de escultura de ouro que você fez. E não serviremos a teus deuses. Você quer lançar nós na fornalha de fogo? Lança, porque o nosso Deus é que pode nos livrar da tua mão, ó Rei, e da fornalha de fogo ardente. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. E assim Pedro e João, com os demais apóstolos, falaram a esses homens dos quais chegou e surpreendeu eles. Surpreendeu força de expressão apenas, porque o servo de Deus, que tem um quilate elevado da graça de Deus, que prega a palavra de Deus com ousadia, que enfrenta, ele está preparado, ele está sabendo, né? Ele está sabendo e esperando que a qualquer momento pode vir sobre ele, né? Qualquer tipo de destempere da parte do homem, né? O homem maligno, né? Ele sabe disso, né? Mas o nosso Deus, como disse Sadraque, Mesaque e Abednego, né? O nosso Deus é que pode nos livrar da tua mão, ó Rei, e da fornalha de fogo ardente, né? Aleluia, Pai. E aqui Pedro e João estavam falando exatamente à multidão, porque ficaram extremamente surpresos, né? Que aquele jovem paralítico, aquele homem paralítico não era mais um jovem, não. Paralítico de nascença, que a mensagem afirma que ele já tinha 40 anos de idade. 40 anos mendigando, pedindo esmola à porta formosa do templo de Salomão. 40 anos, né? De repente Pedro e João vêm entrando, o paralítico olha para eles, estende a mão e pede uma esmola, né? E Pedro tomou a palavra e disse para ele, né? Olha para nós. Ele fitou os olhos neles, né? E Pedro disse para eles, né? Não temos prata e nem ouro, mas o que eu tenho, não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. E tomou ele pela mão direita, colocou ele de pé, sustentou ele por alguns segundos, né? Para deixar a circulação descer e os pés se posicionar e o peso do corpo descarregar sobre os pés, né? E a palavra fala que ele deu um salto, né? Deu um salto e começou a glorificar a Deus e o seguiu, né? E aí, entrando no templo, no meio daquela multidão, aquele alvoroço todo, porque todo mundo conhecia o paralítico, juntaram para poder ver que, mas que é isso? Que milagre é isso? Como é que isso pode acontecer? Nós conhecemos, nasceu aqui, foi criado aqui, nasceu paralítico. A gente vê todos os dias na porta do templo pedindo esmola, né? E o alvoroço aumentou, a multidão aumentou e cresceu. E Pedro e João falavam com ousadia e dizia, né? Vós sois os filhos dos profetas e do concerto que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão, na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro o enviou a vós, para que nisso vos abençoasse, e vos enviasse, e vos desviasse a cada um das vossas maldades. Pedro e João falando e a multidão cada vez aumentando mais, ouvindo a palavra de Deus, né? E a palavra afirma que Pedro e João, e estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem Jesus, a ressurreição dos mortos. Ou seja, qual era a maior bronca deles? Eles lutaram para matar Jesus. Como conseguiram? Não porque tiveram competência, é porque era o propósito de Deus, era o propósito do Pai.
Era o propósito do Filho e do Espírito Santo junto que isso acontecesse. Exatamente para que 2000 anos depois, ainda hoje nós, ao ler essas passagens, ficamos todos comovidos. Ficamos comovidos, assim de forma impressionante, por lembrar o que Jesus passou para a nossa vida salvar, né? Foi implantado de uma vez por todas a salvação da humanidade na terra, pego pelo coração, pela graça, pelo amor, pelo derramamento do Espírito Santo. Então ele é contínuo, é o sacrifício contínuo nos nossos corações, é o altar do Senhor, né? Que só se apaga, só será tirado no dia que o Senhor encerrar todo o seu trabalho aqui na terra, exatamente conforme está escrito, né? Então, eles lutaram, não conseguiram e jamais conseguirão. Jamais conseguirão. Até chegar o grande dia do Senhor. E aqui continua. E aqui eles apertaram o cerco, né? Apertaram o cerco e o cinto, né? Contra Pedro e João, por causa das maravilhas que o Senhor Jesus fazia por intermédio deles. E da palavra que eles pregavam com ousadia. E os milagres acontecendo. E a multidão ajuntando e crendo, né? E recebendo, né? E eles se condoendo de inveja, né? Partiram para cima deles, achando que... Vocês podem ver que é a mesma turma aqui, irmãos. É a mesma turma que condenaram Jesus. É as mesmas autoridades que condenaram, que crucificaram Jesus, partiram para cima de Pedro e João aqui, pouco tempo depois, né? E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos. E lançaram mão deles e o encerraram na prisão até ao dia seguinte, pois já era tarde. Ou seja, levaram e prenderam. Levaram presos, apreendidos e prenderam, né? Porque já era tarde, não tinha como ser julgado o caso deles aos seus superiores, né? Todo preso que é preso à noite, quando não tem delegado de plantão, né? Ele é preso, ele é detido e preso, né? E somente no dia seguinte, né, que o delegado vai chamá-lo à frente, vai ouvi-lo e vai decidir sobre a liberação dele, né, automaticamente ali. Caso contrário, tem que constituir advogado, pagar fiança, né? É assim que funciona, né? As leis é assim que funcionam, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. E lançaram a mão deles e o encerraram na prisão até ao dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou ao número desses homens a quase 5.000. Olha que coisa maravilhosa, né? Olha que coisa linda. A nova igreja de Cristo, partindo do Marco Zero, pós-ressurreição de Jesus, pelos apóstolos, pela mão dos apóstolos, né? Já ali, pouquinhos dias depois, já eram quase 5.000 convertidos. Quase 5.000. Os irmãos que dirigem a igreja, os pastores que dirigem igrejas, né? As verdadeiras igrejas, sabem a dificuldade que é para conseguir agregar membros na sua igreja. A dificuldade que é para conseguir agregar membros na igreja, né? Pessoas que vêm à igreja, ouvem a palavra, aceitam a Jesus, se preparam, se batizam e aí entram em comunhão. Aí tornou-se membro daquela igreja. Os irmãos sabem a dificuldade que é para o crescimento desta igreja. Não é coisa fácil, né? É coisa assim que depende de muito afinco, de muita busca, de muita entrega, de muitas lágrimas, né? Quantas lágrimas derramam um verdadeiro pastor pelas suas ovelhas?
Quantas lágrimas, quantas noites de angústia, de aborrecimento, né? Mas tudo de forma assim que cada vez mais aumenta o nosso amor por Jesus. Vale a pena sofrer e padecer por Jesus. Não tem recompensa maior quando você vê um homem ou uma mulher, né, que fumava, que bebia, que jogava, que prostituía, que adulterava, né, que praticava todo tipo de maldade e atrocidades, né, se rendendo aos pés de Cristo, descendo as águas batismais, né, aceitando a Jesus, né, descendo as águas batismais e entrando em comunhão. A palavra de Deus afirma que cada vez que um homem aceita Jesus na igreja, a gente fala homem em força de expressão, porque a Bíblia assim o diz, né? Mas pode ser macho como pode ser fêmea, né? Cada vez que uma única alma aceita Jesus na igreja, né, os anjos fazem festa no céu. É coisa linda, é coisa maravilhosa, né? Somente quem tem o Espírito Santo do Senhor pode entender a grandeza desse acontecimento a cada dia que isso acontece. É lindo demais, né? É lindo demais, né? É o nome do Senhor sendo grandemente glorificado. O Senhor Jesus pergunta a cada pecador: você sabe o valor de uma alma? Né? O Senhor derramou bilhões de gotas de sangue para salvar a humanidade do mundo inteiro. Derramou bilhões de gotas de sangue para salvar, né, as almas na face da terra. Isso está acontecendo há 2000 anos e será até o dia do Senhor. Até o grande dia do Senhor acontecerá da mesma forma. É coisa extraordinária. É poder de Deus. É Espírito Santo. É Jesus, né? E aqui a palavra continua. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram e chegou o número desses homens a quase 5.000. E aconteceu no dia seguinte que eles foram presos. E aconteceu no dia seguinte, reunirem-se em Jerusalém os seus principais. É a mesma turma, irmãos. Presta bem atenção. É a mesma turma, né? E aconteceu no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os seus principais, os anciãos, os escribas e Anás, o sumo sacerdote. Aleluia, Pai. E Caifás, e João, e Alexandre, e todos quantos haviam da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os no meio, perguntaram: com que poder, ou em nome de quem fizestes isto? Ou seja, colocaram Pedro e João no meio deles. Fecharam a roda, né? Fecharam a roda de escarnecedores. E eles foram colocados no meio da roda de escarnecedores. Homens das leis que deveriam ser os principais a liberar geral a adoração a Cristo. Mas não. Eram usados pelo maligno exatamente para condenar mais inocentes, né? Pessoas que deviam guardar as leis, os estatutos e os mandamentos, né? É os que estavam ali, os mesmos que mataram Jesus, tentando matar também Pedro e João, ou pelo menos calar a boca deles. Foi o que tentaram, mas não conseguiram, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus, né? E aconteceu no dia seguinte, reunirem-se em Jerusalém os seus principais, os anciãos, os escribas e Anás, o sumo sacerdote, o maioral de todos, o grandão, e Caifás, e João, e Alexandre, e todos quantos haviam da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os no meio, perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Isto que
aquele tão grande milagre que todos quando viam, né, não tinha como. Quando viam, tinha plena convicção e confessava com suas próprias línguas, né? Este recebeu o maior milagre da vida dele. Um homem paralítico de nascença há 40 anos é o que tinha de idade. Todos os dias era visto na porta da igreja pedindo esmola. De repente entra andando atrás de 2 servos do Senhor, atrás de Pedro e João, andando com as suas próprias pernas, louvando e glorificando e bendizendo o nome santo do Senhor nosso Deus e Pai. Aleluia, Jesus. Então não tem como, né? Aí eles, morrendo de inveja, queria consumir com eles, né? Mas somente Deus, somente quando Deus permite, um servo de Deus pode ser tocado, né? Somente Deus pode calar a boca dos seus servos. Não tem como, né? Aleluia, Jesus. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, um forte abraço. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo e uma nova mensagem, dando sequência no desfecho desse acontecimento, em nome do Senhor Jesus. Amém!